Boa tarde, eu sou Bel Moerdaui, sou diretora de conteúdo do Instituto Brasil Agosto e estou aqui hoje de novo para continuar nossas conversas sobre as origens da cozinha brasileira. Hoje quem vai conversar comigo vai ser o chefe Guga Rocha, que é embaixador do Instituto Brasil Agosto. E, enfim, deixa eu chamar ele aqui para a gente começar. Vou também já colocar o tema da conversa no fixo. Guga, dá um oi aqui para eu te enxergar. Deixa eu ver se ele já entrou. Bom, enquanto o Guga vai entrando, queria aproveitar para falar um pouquinho para vocês, para quem já sabe, a gente está com uma campanha de... Aqui, o Guga já entrou. Oi, Guga. Alô! Tudo bem? Tudo ótimo, Bel. E você? Te vendo de fone, eu percebi que eu estava fazendo sem fone. Então já vou pedir desculpa para a galera. Eu sou mega confusa e Não, mas tímida, tava ótimo. morro de vergonha. Tava ótimo o áudio, tava ótimo. Então, tá bom. Até já explicar, na verdade, a ideia era que você fizesse essa live com convidados do Quilombo de Exato. Santana. Eles tiveram um problema técnico, chegaram a pedir para a gente antecipar o horário, então também peço desculpa para quem tinha se programado para as 17 horas, a gente tentou antecipar, mas eles estão com problema de conexão lá, não vão conseguir entrar hoje com a gente vai deixar para uma próxima oportunidade, a gente avisa aqui novamente. Guga, queria agradecer sua presença, sua disponibilidade para vir conversar aqui comigo. Prazer enorme, sempre à disposição. O Guga é um super parceiro do Instituto, é embaixador do Instituto Brasil Agosto e tem um trabalho super importante sobre cozinha quilombola, que obviamente tem tudo a ver com essa conversa que a gente criou aqui desde a semana passada, que é falar um pouco sobre as origens da cozinha brasileira. Então, Guga, se apresenta um pouco melhor e segue o jogo aí. Boa. Pessoal, um prazer estar falando sobre cozinha brasileira e principalmente falando aqui com a Bel no Instituto Brasil Agosto, que é um instituto super importante, não só para a preservação, né, tendo em vista todos os livros que já foram lançados pela Ana Luísa, pelo Instituto, com esse salvaguardo da cozinha brasileira, do modo de fazer brasileiro, da simplicidade da cozinha de verdade da gente, que o Brasil é um país tão plural e tão grande e a gente termina perdendo esse savoir-faire, esse modo arcaico e tão moderno, de uma certa forma, de fazer comida. Então, o Instituto Brasil Agosto faz isso lindamente e eu fico muito feliz de colaborar. E a respeito dos quilombos, é uma pesquisa que... Eu sou de Alagoas, né? Então, como bom alagoano, a gente cresce escutando quilombos palmares, zumbi dos palmares, zumbi dos palmares. Minha mãe e minha família vem do interior, então a gente sempre teve uma conexão muito interessante e sempre ficou no meu imaginário essa coisa de quilombo, né? O que as pessoas estudavam no colégio sobre quilombos, para mim sempre foi meio que uma coisa meio de super-herói, sabe? Eu sempre tive essa visão de zumbi Isso dos não palmares. deixa de ser, né? E Uma coisa de total, não. super-herói, né? Porra, hoje em dia, então, né? Muito mais. Porra. Mas tinha essa coisa de Zumbi dos Palmares como sendo... Eu nunca vi um cara que organizou uma revolta dentro de um... Não, para mim sempre foi uma coisa meio de super-herói mesmo. E isso ficou guardado no meu subconsciente. E depois que eu virei cozinheiro profissional, na verdade sempre de uma certa forma sempre fui cozinheiro, mas quando eu virei cozinheiro profissional, eu falei, pô, vou tentar ver uma coisa de quilombo. E não havia absolutamente nada. E aí eu falei, não, então eu vou fazer essa pesquisa, que já faço a pesquisa há mais de 15 anos, viajei o Brasil inteiro, quilombos do Amazonas ao Rio Grande do Sul, e é isso. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer, estamos aí. Bom, eu acho que vale contar que no ano passado a gente viajou junto para um quilombo, né? Sim, O Instituto sim. Brasil Agosto levou um grupo de cozinheiros, chefes e jornalistas para os quilombos do Vale do Ribeira. A gente foi para Ivaporunduva e conheceu alguns quilombos ali, que foi uma experiência incrível para todo mundo, né? Falo por mim, mas tenho certeza que para todo mundo que participou foi muito legal. Eles têm uma estrutura lá, né? Eles têm uma pousada, então eles recebem, óbvio que agora durante a pandemia não, mas eles têm uma estrutura e a gente fez um trabalho continuado com eles no ano passado, até via o ISA, que é um dos parceiros do Instituto, de participar dos GTs da Roça. Aí a gente fez um fórum em maio sobre cozinha quilombola, o Guga Foi muito também veio legal. falar, a gente trouxe lideranças do quilombo de Vaporunduva para falar em São Paulo.
Em outubro, a gente fez um outro seminário com o IPHAN, né, Instituto de Patrimônio Histórico, para falar também sobre a cozinha quilombola, que é uma das cozinhas que é considerada patrimônio imaterial do Brasil. E agora a gente está com essa campanha de arrecadação de fundos para ajudá-los a escoar a produção dos quilombos, do quilombo e das populações caiçaras do Vale do Ribeira, porque com a pandemia as escolas fecharam, eles forneciam muita alimentação para as escolas da região, as escolas fecharam e eles estavam com problema para distribuir essa alimentação. Então, essa campanha, quem puder colaborar, divulgar, enfim, é quicante.com.br/Brasil-Agosto. A gente está comprando a produção agrícola deles e das comunidades caiçaras também do Vale do Ribeira e está trazendo para distribuir para famílias em situação de vulnerabilidade. A meta são 150 mil reais, a gente já está em quase 130 mil. A gente fez uma primeira entrega nesse sábado, na Brasilândia, em Eldorado e em Iporanga. Foram cerca de 15 toneladas de comida. E foi incrível, foi super bonito. O Max Jacques está aqui comentando, ele é o chefe pesquisador lá do Instituto, ele participou da entrega na Brasilândia, foi muito recompensador. Então, quem puder continuar ajudando. É isso aí. Inclusive, o link está na bio do Instituto, para quem quiser, é só clicar lá e você vai ser diretamente encaminhado para a campanha. Parabéns, foi muito, muito bonito mesmo, a ideia é muito legal. Inclusive, para quem não sabe, muita gente, às vezes, pode ter no seu subconsciente a imagem do que talvez autoridades falem dos quilombos, né, que são... Não vou citar a frase que foi dita há um tempo atrás pelo um presidente aí, que são pessoas que não servem nem para trabalhar e tal. E é o contrário. Os quilombos de São Paulo, por exemplo, são o segundo maior produtor de bananas das Américas, né, orgânicas. Certificadas. Vários quilombos do Brasil têm uma produção gigantesca de farinhas, doces, compotas, enfim. Cada quilombo é um universo e dentro desse universo tem uma produção. Agora, a gente tem que começar a entender mais que é um grande problema do brasileiro, Bel, principalmente do cozinheiro brasileiro, é de como a gente se vê. Quando a gente viaja para a Europa, por exemplo, eu sempre gosto de fazer essa comparação, que é bem interessante. Você viaja para a Europa, aí você vai numa comunidadezinha no interior da França, onde tem uma senhorinha que faz uma compota de trufa, nossa, super cara, R$1.500 um potinho assim, mas é muito aromático. Aí se você vai numa comunidade no interior de Goiás, quilombola, que produz pequi, você fala, nossa, que negócio fedorento. Aí eu sempre falo, se a trufa fosse de Goiás e o pequi fosse francês, a gente ia viajar para a França e ia fazer, nossa, comprei um potinho que uma senhorinha faz lá de uma comunidade antiga da Bretanha, eles eram celtas. Tem história, eu adoro história. E chama pequi, custa R$1.500, é maravilhoso. Aí ia perguntar, como é que chama aquele negócio fedorento que sua mãe coloca no feijão? É trufa, que eu odeio aquilo. Então, a cultura e o valor é uma coisa que a gente tem que aprender a dar. A gente tem que valorizar a história e a raiz, porque o mundo quer isso. Eu sempre falo que, por exemplo, o Éderon, que é o nosso amigo que nos levou no Quilombo, é um cara que trabalha com turismo nessas regiões e tal. Cara, qualquer gringo do mundo pagaria uma fortuna de dinheiro para ter uma experiência como a que a gente teve dentro de um quilombo. Porque é vivenciar a raiz da cozinha mesmo, sabe? Ver não só o modo de produção, mas o modo de vida, como as pessoas que estão ali dentro têm orgulho, hoje têm orgulho, porque antigamente existia uma vergonha gigantesca, quando se falava, pô, é um quilombo. Cara, não é um quilombo. Então, foi um orgulho que foi sendo construído e tem que ter orgulho mesmo, porque são os baluartes da liberdade no nosso país, né? Se o brasileiro tivesse um pouquinho mais de ligação, talvez a gente tivesse mais orgulho de Zumbi dos Palmares do que de Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o cara que proclamou a República traindo o imperador. Enfim, não vamos entrar nessa celeuma, mas são heróis e como heróis têm que ser vistos e têm que ser incentivados. Acho que eu vou até fazer uma parte aqui. A história do Instituto Brasil Agosto está muito ligada a essa valorização da cozinha brasileira, né? A Ana Luísa Trajano, que é a fundadora e presidente do Instituto Brasil Agosto, sempre se interessou pela cozinha brasileira e sempre ela conta muito nas histórias que ela sempre se admirou. Quando tinha uma festa ou um almoço, as pessoas nunca se preocupavam em fazer um prato brasileiro. Era sempre um prato francês, um prato italiano. E daí ela começou a pesquisar a cozinha brasileira quando ela fez gastronomia na Itália e ela ficou espantada com isso, como eles têm orgulho dos ingredientes, das receitas, das técnicas próprias, e a gente aqui nunca deu bola. Então, assim, ela voltou
pesquisou muito a cozinha brasileira, abriu um restaurante para mostrar que a cozinha brasileira pode ser sofisticada, porque também tinha esse olhar, né? Cozinha brasileira é coisa de sem valor, né? Tem valor, Coisa para exato. qualquer um comer qualquer dia, não pode ser uma coisa gostosa, caprichada e tal, e valorizada. E depois, 10 anos depois, quando ela fechou o restaurante, ela abriu um instituto justamente para poder trabalhar essa valorização dos nossos ingredientes, das nossas receitas, das nossas técnicas, das nossas histórias. Que eu acho que é muito isso né, que a gente faz, podendo jogar luz aí na história, né, dos quilombos. E daí vou fazer só mais uma parte, prometo que vou parar de falar. Não, bate-papo. Quando a gente foi para o Quilombo, foi para o Ivaporanduva, eu lembro que eu fiquei especialmente espantada quando a gente perguntou para as lideranças de lá, para as cozinheiras do Quilombo, qual era a comida deles. E elas falaram assim, não, a gente come, enfim... Elas não conseguiram entender que a gente queria saber, assim, as tradições, que a gente via valor no farné de banana. Seja bem-vindo à minha vida. Não tipo... é? Elas ficaram assim, como assim vocês querem saber o que a minha avó fazia? A gente, sim, é isso, não o arroz com feijão que vocês estão comendo aqui, que a gente está acostumado, mas o que faz parte das tradições de vocês, né? E é isso, esse olhar, fala. Só fazer um ponto nisso, você falou que eu acho super importante, Bel. É tipo assim, primeiro comentando da Ana, que velho, Ana Luísa é menção honrosa sempre, porque faz um trabalho espetacular junto com o Instituto. Inclusive, fiquei muito triste quando fechou o restaurante, que era o melhor restaurante de São Paulo, na minha opinião, e da minha esposa, a gente frequentador mesmo, assim. Mas olha lá aí, Ana Luísa, meu amor, um beijo. Então, assim, eles não só... Uma grande tristeza que me deu desde o primeiro momento que eu comecei a pesquisar é a não noção de riqueza. O que é a não noção de riqueza? Tipo, se você quer vender framboesa, você é pobre. Porque framboesa todo mundo tem e a deles é melhor que a nossa. Se você quer vender ruibarbo, você está ferrado, porque o ruibarbo dos caras é melhor. Agora, se você quer vender pitomba, só quem tem pitomba é a gente. Os caras têm longão, os caras têm dragon fruit, que parece, mas não é pitomba. Então, assim, a gente tem que entender que a valorização do que é bom, valorar o que é bom, cabe a gente. Por exemplo, a França teve uma sorte de ter um cara chamado Napoleão Bonaparte, que separou a França em regiões e falou, olha, essa região aqui é a região da Borgonha, é bom para fazer vinho tinto, esse vinho tinto deles é bom. Põe aí que essa região aí... Olha, o queijo brie é só feito nessa cidade aqui. O queijo camembert é só feito na cidade. Se brie e camembert fossem brasileiros, era chamado de queijo Minas. Entendam isso. Mr. Antonio Park is on the line. Hello, my brother. Welcome. We're talking about the roots of Brazilian food, Brazilian cuisine. You speak a little bit of Portuguese. You are understanding. Ele fala um pouco de português também, um dos maiores chefes de cozinha japonesa do mundo, baseado no Canadá, um gênio, cara. E aí, a partir do momento que a gente não consegue compreender, love you too, brother. A partir do momento que a gente não consegue compreender que a valorização é a gente que tem que dar. Uma vez eu estava conversando com uma produtora. E não esperar o olhar de fora, né? Não esperar quem vem de fora falar, ai, olha, isso aqui é incrível. A gente pode falar. O maior exemplo é o açaí. Gente, ó, entendam o que eu vou falar. Escute até o final para vocês não ficarem com raiva de mim no começo. Açaí é horrível. Açaí é horrível. Por que você come açaí? Você come açaí porque alguém falou que é bom para a saúde. Aí você começou a comer aquilo, nossa, tem gosto de terra esse negócio, é horroroso. Aí daqui a pouco você começou a perceber, não tem gosto de terra não. Tem uma coisa de fruta interessante aqui, geladinho. Pô, vou pôr granola, destruiu o açaí do Pará, né? Colocou granola, mas criou-se algo novo. E aí quando você viaja para a Amazônia, para a Amazônia em geral, e você come um peixe com açaí e farofa, você entende. Você fala, isso é salgado, isso não é para comer doce. Mas doce é bom também. Então, cria-se uma nova cultura. O que eu estou querendo dizer é que os gringos todos consomem açaí porque alguém falou que era superfruit. Todas as nossas frutas são superfruit. Acerola tem mais vitamina C do que um caminhão de laranja. Então, assim, cabe a gente valorar. Né? E achar o componente mágico, né? Que você sempre fala. É o componente mágico. Vou dar um exemplo. Eu fui dar aula no Le Cordon Bleu. O Parque falando... Tucupi, pirarucu. Ele sacaneia comigo, porque são as duas frases que eu mais falo quando eu tô lá fora. Tucupi, pirarucu. E eu fui dar aula no Le Cordon Bleu. Aí os caras falaram, você vai dar aula de quê? Eu falei, de farofa. Eu lembro que, eu não vou comentar, mas alguns amigos... A gente tem um grupinho de chefes, são muito amigos, os caras, mano, os caras te chamam pra dar aula no Cordon Bleu, tu vai dar aula de farofa, velho. Mano, que vergonha. Eu falei, deixa eu te explicar.
Se um italiano vem no Brasil e dá uma aula de risoto, todo mundo acha incrível. Qual a diferença da técnica de fazer um risoto para você fazer uma farofa? É tão complexo quanto. Uma farofa de banana com carne seca é mais complexa que um risoto de limão siciliano. Tem mais passos, mais preparações, mais derivações, mais níveis de dificuldade até. Tanto que eu fui dar aula, o cara deu uma garfada de uma farofa de banana, o cara faz, meu Deus, como eu nunca comi isso antes. Então, assim, a gente tem que parar de ter essa coisa de cachorro vira-lata e ter vergonha de quem nós somos. Aí isso volta para o começo, né, Bel? Que a gente está falando das origens da cozinha brasileira. Não, essa é uma frase minha que eu amo, que eu falo o tempo inteiro. Não existem flores sem raízes. Para você ter uma planta saudável, você tem que ter raízes. Só com raízes você consegue ter flor. O estudante de gastronomia, o próprio chefe de cozinha brasileiro, dá uma olhada básica no que é a cozinha brasileira e aí vai para o clássico. Vai olhar para fora. Isso é muito triste, porque nós temos hoje uma geração de cozinheiros jovens, linda, geração nova brasileira é linda, tal, que sabem fazer espumas, crocantes, telhas, esferificações e tal, e ninguém sabe fazer arroz, ninguém sabe fazer uma feijoada, ninguém nunca fez um sarapatel. Não sabe descascar a mandioca, né? Não sabe descascar a mandioca, entendeu? Vai descascar com descascador de legumes, sacou? Então, assim, a gente tem que desenvolver tecnologia para os nossos produtos. Até hoje, o cara que descasca castanha do Pará, descasca na faquinha, velho. A gente tem que distribuir tecnologia, a gente tem que desenvolver tecnologia para as nossas frutas. Por exemplo, o avocado né, mexicano. Os caras têm aquela tecnologia, não é só um utensílio, é desenvolver uma manufatura, uma técnica. O cara pega o avocado, enfia a faca, gira o avocado e abre ele. Cara, os caras desenvolveram uma técnica para a fruta deles. Alguém aqui sabe como tira caroço de pitanga? Ninguém sabe. Só quem sabe tirar caroço de pitanga no Brasil é um cara que chama-se Beto Pimentel, que foi o cara que desenvolveu essa forma de tirar, que tira tipo uma espiralzinha, então, e fica lindo. A partir do momento que a gente não desenvolve tecnologia para a nossa cultura, a partir do momento que a gente não tem uma ligação direta com as origens da cozinha brasileira, nossa cozinha é vazia. Só mais um pontinho para a gente... Peru. Por que a cozinha peruana está dominando o mundo inteiro? Por vários fatores. Primeiro, o grande líder deles, né, Gaston Acúrio, primeiro é um cara muito benevolente, é um jogador, é um team player, é um cara que... Generoso, é um cara que quer levar os outros. Todo evento fora que tem, ele leva a galera. Então isso fez criar-se uma mítica em torno desses caras. Segundo, a valorização do produto. Você, quando vai comer, não é só o ceviche. É a batata, é o milho crioulo, é a valorização daquelas frutas esquisitas. Lulo, frutas esquisitas que só eles têm. Isso eu estou falando de alta gastronomia. O cara da alta gastronomia quer comer algo que seja diferente, que me espante. E nada, tenho certeza que a Ana Luísa sabe disso, a comida mais simples que era feita no Brasil a gosto, vinha um gringo e falava, uau, como é que faz essa barquinha branca crocante? Bel, olha esse exemplo. Estávamos eu, Tomás Troagô e Van Halston, quem mais que estava? E a gente foi para o restaurante da família Troagô, em Rouen, na França, 3 estrelas Michelin, restaurante do inventor da Nouvelle Cuisine, né? Chegamos no restaurante, quando a gente entrou, veio o primo do Tomás, que é o chefe de lá, me pegou pelo braço, me levou para dentro da cozinha do restaurante e falou, como faz aquele crepe branco que tem no seu Instagram? Aí eu falei, crepe branco, você está falando de beiju de tapioca? Ele falou, é um crepe branco maleável. Aí eu falei, cara, com mandioca. Ele, então, eu pesquisei que era com mandioca, eu tenho mandioca aqui, você me ensina a fazer? Olha por que eu estou falando isso. Se você pega um moleque formado em gastronomia hoje em dia no Brasil, que sabe fazer esferificação, tuile e tal, mas que nunca pegou a mandioca e do zero chegou na tapioca, ia passar uma puta de uma vergonha. Eu peguei a mandioca, descasquei, mostrei como descascava, ralei a mandioca, espremi, enfim. Espremi, tirei, esperamos decantar durante meio jantar, levantei, voltei lá e fiz a tapioca. Cara, toda a cozinha do 3 estrelas Michelin fez assim, uau, como essa coisa, tipo, como que coagula? Aí eu falei, é a magia dos índios brasileiros.
Os caras, porra, que incrível. Então, assim, ninguém conhece cozinha brasileira. Os caras acham que cozinha brasileira é churrasco. Nem feijoada a galera conhece. É caipirinha e churrasco, acabou. Então, assim, o trabalho que a Ana faz, o trabalho que o Alex faz, o trabalho que tanta gente faz, não vou enumerar, não vamos dizer nomes, é fundamental, porque o Brasil é a próxima bola da vez. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa visão, que só voltando para a raiz, você vai poder levar ao mundo algo novo. Porque você fazer uma esferificação de leite de coco não é novidade, irmão, é esferificação. Você usar uma técnica, assim, só o mais raiz vai te dar a novidade, entendeu? Para mim, modernos são os índios. Conta um pouco para mim, Guga, você já conheceu vários quilombos, são todos iguais? A comida deles é toda igual? Sensacional, boa pergunta. Ó, na verdade é o seguinte, o Brasil são vários países, né? Tipo, os biomas brasileiros, né, são vários. Na verdade, o Brasil tem 7 biomas. Né? As pessoas falam que são 4, algumas pessoas falam que são 5, mas tem o mar, que é um bioma. Né? Então, assim, cada bioma, dentro de cada bioma, tem os ecossistemas e esses ecossistemas têm produtos diferentes. O que faz a cozinha do quilombo é o produto. O que foi o que é a criação, o que é a minha pesquisa, né, desse livro que eu quero lançar, que eu já tenho ele pronto. O que é? Que é um livro que a gente vai lançar junto, né? Para o Instituto Brasil Agosto. Vamos... Deus quiser. A ideia é mostrar que a cozinha brasileira não foi criada dentro de uma senzala. Que a feijoada não é um prato brasileiro, foi criado dentro da senzala. Que isso é tudo mentira. Que a cozinha brasileira foi criada em liberdade, num quilombo, quando um europeu fugido, quando um africano e um indígena sentaram em volta de uma fogueira à noite, com tudo que aquele ecossistema tinha para oferecer, e falaram, velho, e agora o que a gente come? E aí... Como assim, Guga, o europeu? Conta aí, o quilombo não é só dos negros? Não, quilombo... Obrigado pela pergunta. Os quilombos são lugares de resistência. Né? A palavra quilombo quer dizer isso, fortificação, lugar de resistência. Dentro dos quilombos, e era muito bonito isso, porque, gente, saibam que a história é contada pelos vencedores. A história é 90% mentira. Desculpa estragar com a ilusão de vocês, mas é mentira. Tudo que você sabe está errado. Então, assim, quando se fala que mas dentro dos quilombos tinha escravidão entre eles mesmos. Porque isso é tentar destruir a imagem de uma coisa legal. Dentro dos quilombos tinha liberdade, democracia, usufruto da terra, aceitava-se pessoas... tinha muito branco. Por quê? Francês, holandês, espanhol, que vieram para cá e foram expulsos, os caras iam para onde? O cara tá fazendo entradas e bandeiras no interior do Brasil. Acabou, perdemos. O resto deles foram vaza, os caras iam para os quilombos. Fazia troca, munição, não sei o que, ficavam. Tem uma inter-relação muito interessante entre os povos lá dentro. Os indígenas, que também foram escravizados, que é importante a gente não se referir aos quilombolas como os escravos, que eles não eram escravos, eles eram africanos escravizados. Eles estavam escravizados, eles não eram escravos. Então, os africanos escravizados, os indígenas escravizados e os europeus fugidos do status quo se juntavam. Então, tanto que você vê, quando você vai no Quilombo dos Palmares, você vê a reconstrução, tem casas estilos africanos, tabas e ocas estilos indígenas e construções estilo europeias do norte. Uau. É muito maluco. Então, esses caras sentaram juntos e falaram, e agora o que a gente come? Exemplo clássico da origem da cozinha brasileira é uma preparação chamada pirão. Da África veio uma preparação chamada afungi. Desculpem os italianos, polenta não é italiano, polenta é africana. Porque o milho foi primeiro da América, não tem milho na Europa. O milho foi primeiro da América para a África, e na África virou essa preparação que chama afungi. Afungi é polenta. É polenta. No Brasil, os indígenas tinham uma preparação chamada mingau, que você dá para o seu filho. Mingauzinho. Quando no quilombo se juntaram e com o mesmo ingrediente foram fazer uma preparação com mandioca, havia uma tendência dos africanos a fazer aquilo mais grosso, mais pesado, que alimenta mais, e havia uma tendência dos indígenas de fazer uma coisa sem tempero. Comida indígena não tem sal, não tem nada. O que tem é pimenta, tucupi e um abraço.
Mas sem sal. Quem trouxe esse swing para a comida brasileira foram os africanos. Então, quando começou a haver essa preparação, tenho certeza que houve essa conversa. Porra, bicho, você faz é muito grosso, cara. O negócio bate em top. Mas o que você faz não tem gosto de nada. Então, peraí, vamos fazer um caminho do meio. Criou-se o pirão, que é uma preparação totalmente brasileira. Como a muqueca, que muita gente acha que é africana e não é. Muqueca é brasileiríssima. Muqueca vem de moquém. Moquém é uma treliça de madeira que os indígenas usavam para secar peixe, defumar peixe, enfim. Então, a comida quilombola foi conversada. É muito mais bonito a gente ver a origem da nossa comida feita por homens que lutavam pela liberdade, que não tinham distinção entre si e que estavam aquartelados num lugar com índio, africano e europeu criando uma comida nova. É lindo isso, sabe? Tanto que muitas das comidas que vocês algum dia verão no livro é a mistura de coisas completamente loucas, porque era o pouquinho que cada um trazia e se jogava na panela. Dá um exemplo. Pô, peixe com frango, amendoim, mandioca. Uau. Sabe? Porque é o que tem, velho. Como que se alimenta? O Quilombo dos Palmares em seu apogeu, alguns pesquisadores falam 9 mil, alguns pesquisadores falam 12 mil, alguns pesquisadores falam 6 mil. Pra você ter uma ideia, o Quilombo dos Palmares em seu apogeu era a terceira maior cidade do Nordeste. Para pensar, não é uma coisa pequena. A gente não pensa são que 10 era amiguinhos que saíram correndo e se enfiaram no meio do mato, né? Não. E quando houve... Para falar um pouco, não falar de comida, mas falar da história, que eu acho foda. Os caras só destruíram os quilombos depois de anos de tentativa. Mandaram várias missões para destruir o quilombo, não conseguiam, saíam de lá derrotados. Os caras, os africanos, principalmente do Quilombo dos Palmares, onde centraliza essa coisa que era o grande, né, a meca do negócio, eram descendentes dos Alsás, dos Jezjés, que são os grandes guerreiros da África, guerreiros de tempos imemoriáveis. Então os caras não estavam lá, os caras não sabem de nada. Não, mano. Os caras eram mestres da guerra. Eles faziam, tipo, armadilhas. Faziam armadilhas mesmo no meio da floresta. Os caras morriam antes de chegar no quilombo. Como que conseguiram destruir o Quilombo dos Palmares? Mandaram Domingos Dorje Velho, que era o Diabo Velho, o tal do Ayanguera, que a gente tem aqui, né? Inclusive, gente, ó, tem que pedir para tirar o nome de Ayanguera desse negócio daí. Matador de índio. Vamos derrubar essas estátuas todas aí. Tá? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Mas aquele cara, derrubar de forma ordeira, seguindo as leis e as determinações. E sem aglomeração. Sem aglomeração e depois que acabar o coronavírus. Mas assim, esse cara foi pro quilombo e mandou gente com doença para dentro do quilombo. Nossa. De sacanagem. Mandavam cobertores com doença, onde pessoas que estavam com malária, cólera, as piores postulências que existiam, para lá, para os caras pegarem a doença, enfraquecerem e aí invadirem. E mesmo assim demorou muito tempo. Então, assim, não foi fácil, não é que foram lá e destruíram tudo, não. E diz a lenda também que Zumbi não foi morto. Tem um lugar lá que chama Ubutombo. Ubutombo, na língua dos africanos que lá estavam, quer dizer o lugar do pulo. Diz que eles pularam, se mataram para não serem... É heróico, é lindo, entendeu? Então é isso, eu acho que a gente tem que ter essa visão mais heróica, mais bonita da coisa mesmo. E ter orgulho disso, sabe? Então vou voltar na pergunta, jornalista chata, não esquece o que perguntou. As esclerosadas como eu às vezes esquecem, mas agora eu lembrei. Beleza, que é uma esclerosada e um disléxico, tá uma maravilha. Porra, ela pergunta uma coisa, eu respondo outra. Mas eu ia falar, se as comidas são iguais, conforme você circulou pelos quilombos, o que tem de diferença, o que tem de semelhança? Desculpa. Então, vamos lá. Cada região tem produtos específicos de sua região, ok? Então, dentro dessas regiões tem, por exemplo, o norte do Brasil é muito mais baseado em peixes de rio, né, em frutas amazônicas. No Nordeste, e menos tecnologia. Por quê? Porque havia uma abundância de produto. Então, assim, muito mais indígena, de uma certa forma, os quilombos. Existia uma influência maior dos indígenas, porque já havia a coisa da mandioca, já, né? Uhum. No Nordeste do Brasil, em geral, era uma coisa muito mais tecnológica. Por quê? Porque eles estavam na zona da mata e no sertão, lugares de
na zona da mata mais alimentos e tal, mas no sertão muito pouco. Então, teve que se criar muito mais tecnologia, formas de cultivo e tal. Tanto que o Quilombo dos Palmares era dividido em cidades e estados, cara. Tinha cidades e estados, cada cidade com um líder Uma diferente e tal. organização Uma própria. loucura, uma loucura. Uma cidade militar meio Esparta, uma cidade Que demais. administrativa e tal. Muito doido. E tanto que o grande criador, a gente fala de Zumbi, mas foi Gangazumba, foi junto com a Aquatune, que era a princesa que chegou junto com os africanos fugidos para o Quilombo e era uma princesa importantíssima na África. A história é linda. Não sei como isso não virou desenho animado, como isso E não a gente virou não aprende isso na filme. escola, né? Que absurdo, que absurdo. Não aprende Quem porque sabe? é idiotização da população. Como disse o nosso grande mentor da escola brasileira, o projeto o problema da educação no Brasil não é um problema, é um projeto. Então, a idiotização Não que é a sem gente querer, tem né? não é sem querer. É justamente o contrário, é bem por querer. Bem por querer. Então, assim, vamos lá. Aí no sul já tem uma influência mais quichua, até tem uma influência dos países hispânicos e tal. Então, cada lugar tem uma visão diferente. Então, isso é que é o difícil. Porque, Bel, o que é que eu fiz para pesquisar? Você sentiu isso na pele quando a gente foi em Vaporunduva. Você pergunta para os caras, e aí, o que é que sua avó comia? Ah, macarrão, arroz, farofa, muqueca. E não é isso, eles não sabem, porque eles não têm essa lembrança. Qual foi a estratégia que eu usei? Que uso? Você procura os mais velhos, eu pesquisei de que região da África vieram os africanos para aquele quilombo especificamente. Cada região do Brasil tem uma influência maior de uma região da África. Não me deixe esquecer depois de falar de cuscuz, que eu vou explicar essa influência. Tá bom. Vou fazer o possível. Tá, beleza. Gente, a gente não bebeu nada, a gente é assim mesmo. E aí eu pesquisei de que região da África vieram essas pessoas. E aí eu chego na região quilombola e mostro um prato da África. Oh, você já viu isso daqui? Faz assim. Ah, minha avó fazia isso. Olha. Betina, como é que chama aquele negócio que minha avó fazia? Ah, fufu. Ah, como é que chama aquele negócio que tia Quizinha fazia? Matetê. E aí você cria... Porque assim, eu tinha uma pesquisadora alagoana que eu estava conversando muito com ela no começo da minha pesquisa, e ela falou uma coisa muito bonita. Ela falou, Guga, não se atenha só à pesquisa, se atenha à recriação. A gente tem que recriar. E é o que isso fica nas pessoas, né? Essa coisa da afetividade da comida não é a comida do registro lá de trás, é o que ficou realmente, como eles transformaram. Para pensar, se você vira para um moleque de 15 anos hoje, qual é a comida brasileira? Possivelmente no meio do negócio ele vai falar macarrão instantâneo, nuggets, é o que ele come, porra. Mas a comida brasileira é muito mais rica, entendeu? Então, a cozinha, a minha pesquisa foi feita em cima disso, dos griots. O griot é o contador de história. A história deles é contada de forma oral. É muito bonita. Então tem um mais velho que sempre é o cara responsável por contar os causos, as histórias, os contos. Enfim, então é muito triste ver que existiu essa destruição intencional, não só da cultura quanto da autoestima, e agora está se voltando isso. Né? Agora não. Em alguns governos passados, estava se voltando isso. Agora é o contrário. Agora está havendo a destruição sistemática. Colocou-se um cara dentro do Instituto Palmares, que é um maluco, que é um cara contra a causa dos negros no Brasil, e enfim. Cuscuz. Tô aqui, cuscuz. Obrigado. Vamos dar o exemplo do cuscuz. Só 2 países no mundo têm cuscuz como prato típico. Já pararam para pensar isso? Cuscuz é uma coisa marroquina. Cuscuz marroquino. Como que peste tem cuscuz no Nordeste? Rimou. Como que peste tem cuscuz no Nordeste? Quem foi o cabo da peste que fez essa enquete? Cuscuz vem do Maghreb, que é a região norte da África e tal. Muitos dos africanos que foram trazidos para o Nordeste do Brasil, imagina, você sai de Portugal, a primeira coisa que você passa é o norte da África. Pegavam-se africanos daquela região e trazia para o Nordeste, que é tipo perto, né? Porque morria muita gente. Se os caras traziam 10 mil, morriam 80%.
de fome, de inanição, de estar um em cima do outro. A história é cruel. O Brasil, a gente acha que o Brasil é o país mais lindo do mundo, fofinho e tal. O Brasil foi responsável por muitas... O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, pessoas. O último. E o imperador, Brasil era a quinta potência mundial, hein, galerinha? E o imperador, que investia em ciência, tecnologia, arte, era abolicionista, foi tirar... Eu não sou defensor da causa monárquica, não sou. O imperador, que era abolicionista, frequentava escondido jornais abolicionistas, encontros abolicionistas, tirou, acabou, foi na malandragem, falou, Isabel, vai tu aí, eu vou viajar, vou fingir que não fui eu, para ver se os caras não acabam com o meu governo. O que é que fizeram? Os mesmos caras que tiram todo mundo do governo, que quer fazer alguma coisa pelo miserável. É a mesma galera. A mesma galera. São os netos e bisnetos da mesma galera. Tiraram o imperador, cara. E o problema do Brasil, a diferença do Brasil... Vou chegar no cuscuz. A diferença do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo, já que a gente fala tanto dos Estados Unidos, é que nos Estados Unidos, os caras tiraram o Império Britânico e viraram uma república. No Brasil, a gente tirou o Império e virou o Império. A burguesia virou o Império. Hoje, pare para pensar, nossos governantes são príncipes. É o bitetraneto. O tetraneto do governador, do sei da onde, é governador. O sobrinho neto do cara que foi... Os caras donos das capitanias hereditárias são donos até hoje. Eles viraram um império, entendeu? Esse é o grande problema do Brasil. Às vezes, a galera pergunta para mim e fala, Guga, você é de esquerda ou você é de direita? Você queria que o Brasil fosse comunista ou queria que o Brasil fosse capitalista? Eu digo, meu amigo, eu queria que o Brasil deixasse de ser uma colônia. A partir do momento que a gente deixar de ser um feudo, para mim eu estou feliz o que vier. Pode vir capitalismo, pode vir... que comunismo não, porque é uma idiotice. Mas assim, o ideal do Brasil é deixar de ser colônia, deixar de ser um país subserviente. A gente ainda é um feudo, brother. Os tetranetos dos caras são donos da porra toda, 20 famílias são donatárias do país. Entendeu? E daí também isso tem o link da gente não valorizar a nossa comida. Porque se a gente não valoriza a nossa raiz, a gente acha que tudo que vem de fora é mais interessante, por que a nossa comida vai ter... É a comida do miserável. Merecer respeito. É a comida do miserável. Só que a comida do miserável é a comida que a gente come dos outros países, viu? Porque a comida da Itália, da França, que a gente valoriza, é a comida do miserável. A comida espanhola, paella, é a comida mais do miserável do mundo. É o arroz, que era barato, e o que tiver. Põe coelho com porco, com frango, é muito quilombo. Entendeu? De uma certa forma, essa junção. Volta ao cuscuz. Volta ao cuscuz. E aí, o que é que acontece com a coisa Inclusive, citar a pesquisadora que eu falei antes, é a Leila. Então, só fazer uma parte, teve alguém aqui pedindo indicações, referências de leitura. Depois a gente pode colocar nos nossos stories. Vamos colocar nos stories. A gente faz algumas dicas de leitura aí para saber um pouco mais dessas histórias dos quilombos, enfim. Boa. Cuscuz. Pegaram esses africanos, trouxeram para o Nordeste. Olha que coisa linda. O que move o homem são 3 coisas básicas. Sobrevivência, amor e paixão, que é amor pela sua família, a paixão por alguma coisa. E em terceiro lugar, vem o dinheiro. Por quê? Porque para que você quer dinheiro? Você quer dinheiro para comprar um carro importado de uma mansão. Para que você quer um carro importado de uma mansão? Para reproduzir. Para arranjar alguém que te ame. Para tentar... Sacou o que eu estou querendo dizer? Uhum. Então, assim, quando esses caras chegaram, que eles foram movidos, primeiramente, pela vontade de sobreviver. E quando você fala de vontade de sobreviver, a primeira coisa que vem é a lembrança de quem você foi naquela vida passada. Né? Naquela vida, a sua vida. Antes, você nunca mais vai voltar para a África e tal. Para pensar esse cara no interior do Nordeste, querendo comer um cuscuz e não tem sêmola de trigo. Não tem milhetos africanos. Tem milho. Rapaz, vamos tentar fazer coisa, vamos criar uma tecnologia. Volta para o começo. Os caras criaram aquela cuscuzeira de 8, que eu tenho aqui, a coisa mais linda do mundo, de barra, um 8. Pegou cuscuz, transformou em farinha de milho. Pegou cuscuz, não, pegou o milho, transformou em farinha de milho, colocou o xerém lá dentro, vapor, como se faz o cuscuz marroquino de sêmola, mais dura. E se comeu e falou, uau, criamos uma coisa nova.
não existia esse cuscuz em lugar nenhum do mundo. Esse cuscuz é nosso, é brasileiro. E aí, ó que louco. Pega-se esse cuscuz primordial do Nordeste de milho, vem os imigrantes nordestinos para cá, encontram o que em São Paulo? Riqueza, abundância. Os portugueses, italianos, essa gente diferente. O que é que fizeram? Fizeram um cuscuz com molho de tomate, sardinha, milho, tomate, que é riqueza. E construíram uma coisa nova, que é o tal do cuscuz paulista. Entendeu? Então, gente, é de uma riqueza a nossa história, a nossa cultura. É apaixonante. Então, assim, o que eu quero é contar isso. E é muito difícil, porque como o Abel mesmo falou, se a gente não tem orgulho de dar nossa comida... Pô, eu fico puto quando o chefe brasileiro vai para fora do Brasil e faz uma coisa que não é intimamente ligada, de uma certa forma, à nossa cultura. Sabe? Eu sempre falo, eu fui para a Copa do Mundo da Rússia, velho. Casa Brasil, ganhando bem, puta estrutura, um lugar lindo, 1 mês e meio em Moscou. Eu poderia ter feito meus pratos. Eu sou um cara que consigo fazer cozinha contemporânea igual a qualquer restaurante contemporâneo. Mas, velho, eu fiz muqueca, fiz peixada, fiz sarapatel, fiz galinha guisada, fiz cuscuz, fiz com os ingredientes que tinha lá. Entendeu? Por quê? Porque, velho, quando você é um cozinheiro brasileiro, quando sai do Brasil, você não tem que representar você tem que representar o Brasil, porque ninguém conhece a gente. Mostrar as origens mesmo da nossa cozinha, entendeu? É muito triste essa falta de amor, mas está mudando. E a nova geração realmente está abraçando isso, sabe? Eu acho que está muito... O Alex abriu várias né, estradas para a gente, de uma certa forma, de levar essa coisa, de ter um restaurante como a Ana Luísa também, ter um restaurante que faz comida brasileira. E hoje tem inúmeros, graças a Deus. Guga, eu vou fazer um corte aqui em você para a gente falar de novo da campanha, tá? Boa, importantíssimo. Bom, não sei quem já viu nas redes do Guga, nas redes do Instituto, a gente levantou uma campanha de doação para arrecadar dinheiro para comprar a produção quilombola e caiçara do Vale do Ribeira, que está parada por causa da pandemia, enfim, eles estavam com dificuldade de escoar. Então, a nossa ideia é ajudar as duas pontas da cadeia de alimentação. A gente compra essa produção agrícola e esses peixes secos e transforma ele em kits e distribui para famílias que estão passando fome agora na pandemia. A gente já fez uma primeira entrega nesse final de semana, que foi incrível. A gente distribuiu mais de 10 toneladas de alimentos só na Vila Brasilândia, aqui em São Paulo, mais 5 toneladas em Iporanga e em Eldorado. Mas a campanha continua, a gente ainda continua comprando esses produtos e vamos fazer mais novas distribuições. Então, quem puder contribuir e divulgar a campanha com a gente, a campanha está no site da Quicante, quicante.com.br/Brasil-Agosto. A partir de R$10 já dá para contribuir e qualquer valor já faz a diferença, sabe? É muita gente que a gente quer ajudar e que precisa de ajuda. A gente não para de receber nas redes do Instituto pedidos de gente que precisa desse alimento. Essa não é a atividade principal do Instituto. Enfim, a gente se juntou a vários parceiros, como ISA, Coperquivale, que é a cooperativa lá do Vale do Ribeira, o Instituto Ninha d'Água. O Magazine Luiza fez um aporte grande para a gente. Então, assim, a gente está trabalhando com quem pode nos ajudar para tentar ajudar essas pontas da cadeia. Quem quiser aí participar com a gente está mais do que convidado. É isso aí. Inclusive, gente, ó, se você está achando difícil o momento da pandemia, que você está em casa e tal, pensa que tem gente que está muito mais difícil que a gente. Então, é muito importante, tá, a gente realmente fazer essa colaboração. R$10 não é nada, não vai mudar a sua vida em absolutamente nada, mas pode mudar a vida de uma família de verdade, sabe? É realmente um trabalho lindo que o Instituto está fazendo. E, se cada pessoa aqui, a gente tem 55 pessoas, depois várias outras pessoas mais verão. Se cada um der uma graninha, já são pelo menos 50 famílias que vão ser... entendeu? Então, cara, fazer o bem não custa nada. O site, galera. Boa. Vai lá. Vai. Tá na bio do Instituto, tem o link para o site da campanha. Pode clicar lá. Enfim, nas redes sociais do Instituto também tem mais histórias e fotos da campanha, mas na bio tem lá o link facinho para quem precisar, quem não quiser digitar aí. E sigam o Instituto Brasil-Agosto, que é muito importante para você estar sempre por dentro de tudo que eles estão fazendo, que é muito bonito. Bom, e essa é o segundo episódio de uma série de lives que a gente está
criando aí, conversando sobre as origens da cozinha brasileira. Queria agradecer de novo a participação do Guga, que é o embaixador do Instituto Brasil Agosto. Como eu falei no início, a gente tinha convidados da comunidade quilombola de Santana, no Rio de Janeiro, mas eles tiveram problemas de conexão, não conseguiram entrar. A gente vai dar um jeito de ajudar para ver se a gente consegue numa próxima oportunidade. Temos outros convidados também já pensado. O Guga topou falar com a gente aqui. Então, fiquem ligados nas redes sociais do Instituto. A gente vai avisando qual vai ser o próximo dia, o próximo horário, porque vai depender, enfim, dessas pessoas poderem participar. E, enfim, continuem com a gente. Mandem sugestões de temas que vocês acham interessantes para a gente falar sobre as origens da cozinha e participem da nossa campanha. É isso aí. Tá bom. Obrigada, viu, Guga? Uma delícia Valeu, conversar com você, como sempre. Também, um prazer enorme, obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo trabalho que o Max fez e faz junto, diretamente no Corpo a Corpo. Eu acho que uma coisa que a gente tem que valorizar cada vez mais no Brasil é que a vida é meio um time de futebol, sabe? Eu acho que a gente tem que ter as posições valorizadas, porque no Brasil, a pesquisa é uma coisa que não tem valor. A gente está cada vez mais se dirigindo para uma coisa do tipo, para que eu vou precisar de sociólogo? Para que eu vou precisar de não sei o quê? Não precisa de psicólogo. Para que cultura? Né? Então, assim, a partir do momento que a gente aqui em nosso microcosmo nos unirmos e todos nós, dentro do nosso dia a dia, lutarmos pela revolução, ninguém vai mudar para você. Deitado eternamente em berço esplêndido não leva a nada. Funciona. A parte do hino que a gente tem que lembrar é verás que o filho teu não foge à luta. Então a gente tem que estar junto e junto fazer pequenas coisas, que todas essas pequenas coisas juntas viram uma coisa enorme. Tamo junto. É isso aí. Vamos junto. Obrigada, Guga. Até Beijo. mais. Obrigada pra todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau, galera.